vocês? Eu me chamo Vitória. Eu me chamo Genivaldo. Hoje viemos aqui contar um pouco do testemunho do nosso casamento. Então, vamos lá. A gente já completou 1 ano de casado. Eu sempre falei com o Genivaldo que a gente traria um vídeo um dia contando o testemunho do nosso casamento, porque Deus fez coisas extraordinárias na nossa vida. A gente não poderia deixar de falar, né? De gerar um testemunho, porque o testemunho ele serve para aumentar a nossa fé, né? Nos edificar, inspirar a vida de outras pessoas. Vou começar contando do namoro, né? A gente se conheceu na igreja, ele morou aqui, aí depois ele foi para Curvelo e voltou. Quando ele voltou, ele veio para a igreja aqui na Assembleia de Deus, eu sou de lá também. E quando ele veio para a Assembleia de Deus, ele sentava lá na parte de cima, na galeria. E aí eu nunca tinha visto ele. Excluí. Eu me lembro, ele veio no final de dezembro de 2023. E aí, eu não sabia que ele estava aqui, congregando na sede da Assembleia de Deus aqui em Salinas. Não conhecia ele, nunca tinha visto ele na minha vida. E aí um dia, depois que finalizou o culto, eu cheguei em casa, meu padrasto falou: Vitória, tem um rapaz na igreja, eu achei ele muito bonitinho, parece um servo de Deus. E quem sabe vocês não dariam certo? Aí eu cresci o olho um pouquinho assim, quem sabe? Só que nesse tempo, por eu já ter passado por umas decepções amorosas, eu tava bem de boa, eu não tava querendo nada. E aí um dia, eu tava na casa da minha tia, eu achei até engraçado que o meu priminho, ele orou em mim, ele tem 8 anos. Meu priminho pôs a mão na minha cabeça e falou que queria orar por mim. Ele pôs a mão na minha cabeça e começou a orar por mim. E orando pra Jesus me proteger, me abençoar. Eu pensei que não, você é uma criança. Ele pegou e falou comigo assim: Jesus, abençoe que Vitória arruma um esposo de Deus, que vai cuidar dela, que vai amar ela. E eu emocionei, eu até chorei, porque foi muito bonitinho. Aí ele terminou a oração e eu agradeci, fiquei muito feliz, porque ele foi muito maravilhoso, né? Uma criança que está orando pela gente. E aí, nesse mesmo dia, minha prima pegou e falou: ô Vitória, teve um congresso lá à tarde, né? Foi à tarde, foi à noite. Teve um congresso e você não foi à tarde. Teve um rapaz lá que foi. Eu acho que ele não era daqui não, que eu nunca tinha visto ele. Eu falei: quem é? Ela foi lá, entrou no Instagram e me mostrou. Que era Genivaldo, né? Aí eu olhei assim e falei: vou mandar solicitação. Aí eu mandei uma solicitação pra ele. Ele aceitou a minha solicitação e já mandou mensagem. Mandou mensagem conversando, perguntou meu nome, se eu era da igreja Assembleia de Deus. E aí a gente foi conversando. Eu vou parar por aqui só pra ele contar um pouquinho da oração que ele fez. E antes de conhecer o Genivaldo, eu sempre pedi muito a Deus. Eu entregava minha vida nas mãos dele e pedi ele pra arrumar uma pessoa pra mim, né? Quando fosse no tempo dele. Arrumasse pra mim um marido, né? Que fosse temente a ele, que fosse servo dele, né? Que me amasse, né? Amasse a Deus acima de tudo, né? Em primeiro lugar, e também me amasse, me fazesse bem. Então eu sempre orei pedindo ao Senhor. O que acontece? Eu sempre gostei de ir às praças para poder meditar na palavra, ter um devocional a sós, mais em paz, vamos dizer assim. Por incrível que pareça, essa foi a primeira vez que eu fiz essa oração. Foi uma oração, vamos dizer assim, diferenciada. Sincera na relação de vida sentimental. Eu pedi a Deus, eu senti de pedir a Deus sobre a minha vida sentimental. Falei que Deus eu queria uma pessoa que fosse temente a Deus, né? Fosse fiel a Ele, que tocasse violão, né? Para a gente poder adorar junto e tal. E que o coração dela fosse primeiramente dele, depois meu. Tanto eu falava a mesma coisa para Deus, que o meu coração tem que ser primeiramente dele, para depois dela, né? Que Deus tem que sempre estar acima de tudo na nossa vida. Tem que ser o primeiro, né? Então, em questão de financeiro, questão da família, Deus tem que ser o único, tem que ser o primeiro, acima de tudo. E aí eu fiz essa oração, falei com Deus que eu queria uma pessoa que o coração dela fosse primeiramente dele e depois meu. Eu não ia aceitar uma pessoa que o coração dela fosse meu primeiro. Eu sei que daria errado. Fiz essa oração, foi mais ou menos algumas horas, assim, foi no próximo dia, não me engano.
Vitória pegou e me mandou mensagem. Mandou solicitação, eu aceitei e a gente começou a conversar. E aí foi encaixando. Eu vi o perfil da Vitória, eu vi que ela tocava violão, eu vi que ela era da mesma igreja que eu. Porque não poderia ser de igreja diferente, porque senão ia ter divergência, né? Não ficaria legal. Eu vi que encaixou tudo. Então, eu vi que ali era um trabalhar de Deus. E aí a gente começou a conversar. A gente ficou conversando 17 dias, se não me engano. O mais incrível é que eu contei, a gente conversou por, se não me engano, foi 21 dias ou foi 25 dias. E eu decidi ir na casa dela, Conversar com seus pais. conversar com os pais dela, porque primeiro antes de conquistar a barra, você tem que conquistar os pais primeiro, né? Porque senão Pega a dica aí. Pega a dica. Aí eu fui na casa dela, conversei com os pais dela, né? E aí eles aceitaram a gente começar um propósito. Então, de oração, na verdade, a oração a gente já tinha feito durante os 20 dias. Isso aí eu vou falar aqui, né? Porque como a gente está contando testemunho, a gente não pode deixar de falar isso. Durante esse tempo que a gente ficou conversando, antes do namoro, a gente orou, tá? Muito importante. Ter o casal ter o sentimento pelo outro, né? Gostar do outro, mas, primeiro de tudo, pedir Deus direção. E aí eu fui lá, conversei com o pai dela, a gente começou a namorar. E se eu não me engano, foi o quê? Um mês depois e a gente começou. que a gente começou a namorar. A gente conversou por 25 dias, 25 dias, e já começou a namorar. Só que a gente namorou só um mês, foi só um mês. A gente Um mês e alguns dias, assim, uns 5 dias. Mas de namoro mesmo, foi um mês, e a gente noivou logo depois de um mês de namoro, né? Um mês e 3 dias, eu acho. Foi um mês e pouco de namoro, e de noivado foram 9 meses de noivado. Então, namorou por um mês, noivou 9 meses, e aí casou. Então, a gente falando, pessoal, é muito importante você aí, que vai começar um relacionamento, você, homem, que está gostando de uma mulher, você, mulher, que está gostando de uma mulher, e busque no Senhor, ora primeiro, né, pedindo ao Senhor para te dar direção. Antes de tomar qualquer decisão. Antes de qualquer decisão, de Deus direção. Na verdade, a gente precisa de direção para tudo, né? Pra Só tudo. direção que não dá. Sim. Se for para abrir um negócio, se for para viajar, para poder cuidar da cidade, alguma coisa. O ideal é o casal entrar em um acordo. Eu e Vitória, a gente teve um propósito de oração porque ela entrou em acordo comigo. A gente viu as mesmas intenções de querer fazer o propósito. E não queria fazer nada se não fosse debaixo da direção de Deus. Então os dois têm que ter essa mesma intenção, essa mesma, vamos dizer assim, a mesma fé de respeitar a vontade de Deus. Sim, uma coisa que eu queria falar, nesse tempo que a gente estava conversando, em oração, né, para saber se era da permissão de Deus, e Deus aprovaria o nosso namoro, eu não gostava assim, de Genivaldo ainda, né? Nem ele, nem eu, a gente ainda não se amava, porque o amor ele aparece com o tempo, com os dois ali, sabe? O amor não é ser. A gente tá conversando e eu do nada de falar pra ele, eu te amo, porque eu estaria mentindo. Orar, começar a conversar, pedir Deus se era da vontade dele, se ele aprovava ou não aprovava. Então assim a gente fez. Então o amor da gente foi vindo com o tempo, durante o namoro, que a gente foi começar a se amar. Até porque se você ligar na primeira semana e falar que ama uma pessoa, isso aí na verdade é paixão, né? É paixão. Tem uma diferença entre paixão e amor. Com um mês, mais ou menos, 3 dias, a gente começou a noivar, eu pedi ela em noivado. Isso foi, gente, eu quero contar isso aí. Foi lá no lanchonete. A gente tinha pedido um lanche, e aí depois de ter conversado e tal. Foi depois que ele conversou com meus pais, tá? Que a gente saiu. Meus pais deixaram e a gente foi no lanchonete. Chegando na lanchonete, a gente começou a conversar e tal, depois que a gente já tinha comido o lanche. Ele pegou e falou assim, a gente não tem uns aliança aqui ainda e tal, mas a gente já sabe que Deus já tá direcionando tudo certo. Eu gostaria de te pedir em casamento. Só que nem passou pela minha cabeça, já começou falando sobre aliança. Porque ele não tava com aliança no momento, né? Mas ele me pediu em casamento. Então, um exemplo para você que fica enrolando, falando que não tem aliança, pedir em casamento, tá? Eu não tinha não, eu pedi. Na verdade, ele ia comprar uma aliança de prata, né, amor? Ele ia pedir uma aliança de prata Aliança pra de namoro. Só que eu antecipei, ele já pediu. Só que aí ele já deixou quieta essa aliança de namoro e já comprou logo a aliança de noivado, né? Objetivo. Esse é o objetivo.
Continuando. Eu nunca tinha visto ele lá na igreja quando ele veio, né? Tanto que a gente começou a conversar em fevereiro. E a gente começou a namorar dia 4 de março de 2023. E durante o tempo de noivado foram muitas maravilhas e muitas bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado. A gente fez o nosso chá de casa nova, a gente ganhou muitos presentes. Foram pessoas maravilhosas, pessoas que torciam pela nossa felicidade, que estavam ali sempre orando por nós. Na verdade, desde o namoro até o nosso verdadeiro casamento, tudo foi provisão de Deus. Então, desde a geladeira, desde o armário, a nossa televisão, né? Sofá, mesa, né? Deus, ele enviou provisão. Eu trabalhei, com Deus, conquistei algumas coisas, mas outras foi realmente provisão de Deus. Deus, ele enviou pessoas realmente. Uma prova que foi tudo provisão de Deus foi o nosso casamento, porque a gente não tinha, né, bem? A gente não tinha condições nenhuma de fazer casamento. E tanto eu como ele também tinha sonhos de ter um casamento, né? Um casamento religioso. A gente não queria casar só no civil. É tanto que teve um dia que a gente falou assim, bem, vamos casar só no civil mesmo, porque a gente não tem condições. Então a gente parou e pensou, Deus, ele é o Deus do impossível, ele pode realizar aquele sonho que a gente sempre sonhou. Então a gente ficou nessa fé, né? Que é muito importante a gente ter a fé, acreditar verdadeiramente em Deus. Eu sempre tive o sonho de realizar um casamento ao ar livre, né? Aqui no sítio. E assim Deus realizou. O vestido mesmo. Ó, antes de contar das geladeiras, eu vou contar do meu vestido aqui rapidinho pra vocês. Eu fui em Taiobeiras, né? Comprar o meu vestido. Chegou lá, foi o primeiro vestido que eu olhei. Eu fiquei apaixonada, assim, ele tocou no meu coração. E eu falei, Deus, eu quero esse vestido. E aí, não deu, porque o vestido ele era muito caro, eu não tinha condições de alugar o vestido. E eu vim embora para Salinas. Chegando aqui em Salinas, eu ficava com aquela coisa no meu coração, só pedindo, Deus, por favor, reserva aquele vestido para mim, eu quero muito aquele vestido, é meu sonho dele no meu casamento. E beleza, aí um outro dia a gente voltou em Taiobeiras. Chegou lá, eu falei, moça, eu quero ver aquele vestido que eu tinha visto aquele dia aqui, eu apaixonei com ele. Aí ela falou, moça, aquele vestido já está reservado para uma outra moça. Ela foi lá e foi conversar com uma outra, que é a dona da loja. E ela olhou na agenda e falou, que dia que é seu casamento? Eu falei, meu casamento é dia 16 de dezembro. Aí ela pegou e falou assim, ah não, mas a moça que vai alugar o vestido aqui é em novembro. É um mês antes do seu casamento. Até lá dá tempo da gente ir lavar, deixar o vestido reservado para você e tudo. Aquilo aqueceu meu coração de uma forma que eu já comecei aqui em espírito, né, na minha mente, assim, agradecendo ao Senhor, porque fiquei muito feliz. E aí, chegou na hora do valor, né? Aí ela falou o valor do vestido, eu falei, esse valor eu não tenho condições. Pedi ela, ela coisa um valor menor, né? E ela fez um valor menor. Então, assim, Deus providenciou tudo. Ela fez um menos no vestido. Eu consegui alugar o vestido, não pelas minhas condições, né? Foi o Senhor que abençoou, porque Ele usou pessoas para me abençoar com esse vestido, porque eu não teria condições. Mas, assim, só de ter aquele vestido reservado para mim, foi uma provisão de Deus. Agora a gente vai contar um pouco sobre a geladeira, que também foi uma provisão do Senhor nas nossas vidas. A geladeira, a gente também sempre teve o sonho de ter aquela geladeira mais moderna. Frost-free. Hã? Frost-free. Frost-free. Eu falei, bem, ele estava preocupado porque eu acredito que os casais, quando vão casar, sempre ficam mais preocupados com a geladeira, que é um eletrodoméstico assim, mais caro, né? E aí eu falei, bem, fica tranquilo. Deus vai providenciar, assim como Deus já está providenciando outras coisas no nosso casamento, Ele vai providenciar pra gente, fica tranquilo. E aí a gente começou a orar, né? Falei, bem, ora, vamos orar. Aí teve um dia lá, eu tava assim no fundo de casa, eu tava lavando roupa nesse dia, eu olhei pro céu assim e falei, Senhor, nos abençoa com a geladeira, usa alguém para nos abençoar com a geladeira, Senhor. Porque eu e minha esposa não temos condições de comprar geladeira. Aí eu fiz oração, assim, e entreguei a Deus, sabe? Eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Eu creio que o Senhor vai providenciar, eu tenho fé. Tem um versículo que fala, né, bem, que tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. Então eu lembrei daquele versículo e coloquei em prática a minha fé. Foi no dia seguinte, a nossa madrinha de casamento mandou mensagem, deu a paz do Senhor, vi bem, e mandou assim pra mim, eu vou te presentear com uma geladeira.
Naquele momento, a Genival estava tendo um serviço dele trabalhando, né? Eu mandei mensagem pra ele, não sei nem se eu pude olhar no momento, mandei mensagem pra ele, chorando assim, e mandei um print pra ele e falei, bem, Deus está nos abençoando com a geladeira, Ele está usando uma pessoa para nos abençoar com a geladeira. Deus é muito maravilhoso. Se você tem um sonho, acredite que o Senhor vai realizar, né? Persista, tenha fé, ora, peça ao Senhor, fala com sinceridade, fala com Ele que você quer realizar aquele sonho. Na verdade, Deus realiza qualquer sonho que Ele veja a intenção do seu coração. Se Ele vê que a intenção do seu coração é para exaltar o nome dEle, para que haja testemunho, para que honre o nome dEle, Ele realiza. Agora, se, vamos supor, você tem um sonho aí de conseguir uma moto. Conseguir uma moto, mas para quê? Para que o nome dEle seja exaltado. Você quer uma moto só porque alguém já falou com você que você não ia ter nada, você queria só se vingar, só se exaltar. Então, tipo assim, Deus não vai realizar isso. Mas quando você coloca nas mãos dele e fala, Deus, eu quero que o Senhor realize esse sonho. Com a intenção de exaltar o nome dele. E para servir de testemunho para outras pessoas que têm o mesmo sonho, Deus vê a intenção do seu coração e ele realiza. Ele abre portas que para olhos humanos seria impossível para conseguir. E assim foi a minha vida. Tanto com vitória quanto na vida financeira. Deus ele vê a intenção do nosso coração e realiza o nosso sonho. E o nosso casamento foi a mesma coisa. A gente não teria condição de estar alugando o sítio para fazer o nosso casamento. Tem que alugar sítio. Muitas coisas tem que pagar. Então, Deus ele enviou provisão de tudo que a gente necessitou. Tanto em questão dos móveis, em questão dos eletrodomésticos, em questão do sítio, do vestido de Vitória, do meu terno. E tantas outras coisas que foi provisão de Deus. Ou seja, o nosso casamento ele foi baseado tanto na vontade de Deus quanto na provisão de Deus também. É o que eu sempre falo, aquilo que está debaixo das mãos de Deus, ele consagra, ele abençoa e envia provisão. É interessante que Deus usou uma pessoa para falar o seguinte comigo. E em tudo ele saiu enviando provisão para nós, que era para a gente ficar tranquilo. E ele não nos ia desamparar e ele ia enviar provisão para a gente. Ou seja, tudo aquilo que você quiser, que for debaixo da vontade de Deus, ele envia provisão. Independente da onde você imaginar, ele envia provisão. Então, o conselho que eu posso dar para vocês é, antes de iniciar qualquer propósito de namoro, quer abrir um negócio, ou fazer uma faculdade, fazer faculdade, que você tem. Abra um propósito com Deus, de oração, de jejum, um tempo com Deus. Até receber essa resposta, não toma nenhuma decisão. Se você tiver a resposta de Deus, você pode ter certeza. Pode ir tranquilo que Deus vai enviar a provisão. Antes de Deus nos responder e falar para que ele enviar a provisão, nosso coração ficava angustiado, ficava batido, triste. Porque as pessoas da gente contando assim, pode achar que é fácil, mas nenhum momento foi fácil. Até no noivado mesmo, foi o momento que a gente ficou mais ansioso, principalmente eu, né, noivo. Eu fiquei muito ansiosa. Minha ansiedade não era porque eu não estava confiando no Senhor, que eu não ia fazer. É porque a gente é humano, a gente fica ansioso, a gente fica angustiado. E muitos momentos a gente ficou assim. Mas a gente tinha certeza que Deus ia enviar a provisão. Principalmente depois que ele prometeu, né? Quando você recebe uma resposta de Deus, você não deve duvidar. Tem que crer em seu coração e descansar. E a gente descansou, a gente teve todas as provisões de Deus no nosso namoro, no nosso noivado, no nosso casamento e até hoje. A nossa vida ela é baseada na provisão de Deus. Todos os dias da nossa vida. Até hoje, desde a provisão de Deus. Noivado, casamento e a nossa loja, Deus está sendo a nossa provisão. Isso aqui vai ficar para o próximo vídeo, a gente vai contar um pouquinho sobre, de novo vai contar um pouquinho sobre como foi a vida dele, as dificuldades que ele tem enfrentado, eu também vou contar um pouquinho. E também a gente vai contar, né, sobre a nossa loja. Aí vai contar o testemunho da nossa loja. Por quê? Da nossa loja. O que acontece? As pessoas acham que a loja ela nasce do nada. E não é. Então no próximo vídeo a gente vai... A gente enfrentou muitas coisas para estar aqui hoje. É isso aí, pessoal. Espero que esse testemunho aqui do nosso casamento venha servir para edificação e fortalecimento da fé de cada um de vocês, tá? Eu espero que o nosso testemunho venha impactar a vida de cada um. E também, não só nosso, o testemunho da vida de cada um de vocês, né? Venha impactar outras vidas. Peço que deixem muito like,
Compartilhem muito. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. Detalhe, se precisar de uma oração também, deixe seu nome aqui no comentário que a gente vai estar fazendo uma oração para cada um. É isso aí. Tchau. Tchau.